Boa noite. Oi, Isa. Bora lá. Eu vou passar para algumas pessoas para verem, né? Meu convidado, principalmente. Boa noite a todos. Às 9 horas a gente tem uma entrevista bem legal. Quem puder curtir, compartilhar, eu agradeço. Vamos de Shima. Boa noite. Oi, Cris. Obrigada, Isa. Gostosa. Quem puder curtir, compartilhar, eu agradeço. Daqui a pouco vai chegar o meu convidado. Eu queria achar a minha Dinda. Vocês acreditam que eu não acho a minha Dinda aqui? Vou ter que escrever. Vocês acreditam que a minha Dinda é viva, bem viva ainda? Graças a Deus. Gata, gatona, gatona. Oi, Dudu. Deixa eu curtir, deixa eu compartilhar aqui. Oi, paizinho. Pai Cassi. Sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar. Eu ainda quero lhe entrevistar. Axé. Sua hora vai chegar, tá? Eu tentei o ano passado, o senhor deu uma escapulida acima desse ano. Tem alguns 300 dias pela frente. Que eu vou cutucar. Bora! Bora! Vamos falar um pouco de religião. Coisa gostosa. Falar de religião mesmo, né? Não é de vida, não é de Jó, é de religião. Não dá tanto engajamento quanto uma confusãozinha, né? Mas... Ó, o Babá Ribamar que tá chegando. Não tem problema. Aham. Ai, não! Mais, Babá, mais? Oi, Drica, meu amor, a bênção. Bem-vinda. Oi, de África. Oi, Joelma. Gente, eu confesso que a luz, assim, no meu olho é uma coisa... Eu não sei se é porque dizem que o clarão, né? Axé. Incomoda demais o meu olho. O clarão, né? Tchim, tchim. Que a Mãe Oxum nos abençoe, meu amor. Oi, Vivi.
Tudo bom de África? Que o Oxum abençoe a bênção, meu amor. Como é que vocês estão? Tudo bom, Vivi? Como é que tá? Sim, hoje é entrevista. Hoje é entrevista com Babá Ribamar. Preparei aqui uma bênção. Deixa eu até ver uma coisa aqui, peraí. Obrigado por estarem curtindo a live. Quem puder compartilhar, eu agradeço imensamente. Sejam todos muito bem-vindos à live de entrevista hoje com Babá Ribamar. Temos umas perguntas aqui bem legais. Gente, eu acho que eu fiquei muito perto da câmera aqui. Tinha que botar mais longe. Chegou, coisa mais linda. Chegou meu convidado, gente. Boa noite, a benção. Olha só quem fala de coisa mais linda, gente. Coisa mais linda tá aqui. Bênção, babá! Que Pai, benção, honra! Deus. Honra é toda minha. Gratidão por ter aceito o convite. É uma Eu honra. jogar purpurina aqui vai ser pouco, porque o senhor sabe o quanto eu sou sua fã de verdade. E eu tenho como provar, porque eu tenho meu antigo. Eu tive que fazer um novo, né? Mas eu tenho meu antigo Instagram, onde eu tenho várias falas do senhor lá. Pô, que Boa noite, legal. sim. De tanto que, meu Deus, eu amo as mensagens que o senhor passa e fala. Eu tô muito lisonjeada com a sua presença, de verdade. Ah, gratidão, gratidão mesmo. Eu acho que o tempo vai trazendo maturidade, a gente pensa e sobre tudo que passamos e aí transformamos em vídeo para tentar chegar às pessoas, né? E chega, né? E chega porque a vida é uma escola. E a gente acaba que vai passando por ela e deixando a sabedoria da vivência, né? Que a gente vai tendo. O senhor não Verdade. passa com ninguém isso. Então, Ó, babá, eu tô com o Iaô aqui recolhido, meus filhos santos vêm para ajudar. Então, se tiver algum barulhinho, por favor, não liguem não, porque é a casa de Axé em movimento. nem se preocupe, axé. Nem se preocupe. Vamos lá então, vamos começar. Acredito que na plataforma todos o conheçam. É muito complicado dizer babá, se apresente, porque, né? Todo mundo lhe conhece aqui. O senhor é uma referência também do Candomblé. Então eu vou partir direto para as perguntas para a gente começar a aquecer. Bora? Tá bom, bora. Babá, quando o senhor observa o candomblé de hoje e o de décadas atrás, o que percebe que se perdeu e o que evoluiu de forma legítima? É muito difícil de falar, eu, tá? Tô falando por mim, falar do passado e do presente, porque a gente vive uma constância dinâmica, né? O mundo evolui, a educação evolui, enfim. Eu ainda consigo enxergar aquele candomblé no qual eu fui iniciado, não como saudosismo, mas a gente sabe que tudo tem que se adequar e a gente vem se adequando, né, de acordo aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, o Orixá Ogum, ele é o Orixá da tecnologia, do avanço, né? Então, quem fica parado, acho que nem água, né? Porque a água é movimento. Então, e nem pedra, porque a pedra também se movimenta. Então, assim, a gente tem que se adequar aos dias atuais, né? Só não podemos perder a essência. Fato, exatamente. Perfeito, babá. Babá, existe um ponto
em que a modernização do candomblé deixa de ser adaptação e passa a ser descaracterização. Como identificar essa linha tênue? Então, a sua pergunta se torna um pouco complexa, porque quando a gente fala de modernização, o que seria essa modernização? Por que eu faço essa pergunta? Porque assim, se a gente entender que o candomblé foi construído em uma época onde terrenos era muito difícil, então assim, os homens tinham que trabalhar, juntar o dinheiro da mensalidade para se comprar o terreno, para se construir a primeira casa de candomblé. Eles não tinham muito recurso, então o chão era chamado de embostado, porque era feito com barro, argila, bosta, né, o cocô do cavalo, do boi, enfim, com as fundamentações. E hoje a gente tem a oportunidade de ter porcelanatos no chão, né? Quem tem a condição de colocar, eu acho que não é nenhum luxo, nem uma modernização, mas sim a evolução dos tempos, onde a gente pode proporcionar para os nossos orixás algo que em épocas atrás não era, né? Era a mais simplicidade e tudo mais. Eu não sou de acordo com a mudança litúrgica. Eu acho que a liturgia, isso não pode ser mudado. Mas, por exemplo, o meu barracão há 22 anos é um barracão pequenininho, simplesinho, e eu não recebo muitas visitas porque essas pessoas da modernidade gostam de coisas luxuosas. Mas, para mim, não importa o tamanho, importa o axé. Acabou. Mas se eu tivesse condições financeiras para ter uma casa maior, uma chácara, e pudesse colocar algo para os orixás, é claro, as pessoas se sentirem confortáveis, mas os orixás pudessem chegar, né, na terra, tendo algo melhor, eu acho que eu faria com o maior prazer. Eu não vejo... Eu só não gosto... uma das coisas que eu não gosto é desfile de moda. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter a sua melhor roupa, seus fios de conta, mas, por exemplo, o candomblé queto, que é o que eu frequento, as pessoas não usam mais as contas como miçangas, corais, muito plásticos, muitas coisas que não fazem parte da nossa liturgia. Então coloca aquele monte de colar, pulseiras. Isso aí é gosto pessoal e vaidoso de cada um, mas não faz parte da liturgia, né? Quando eu falei na modernização, Babá, eu não sou do candomblé, porém, como eu acompanho a plataforma, eu vejo alguns assuntos em que falam nessa modernidade. Por exemplo, me parece que tinha uma Iaô na plataforma, que havia menos de um ano ido na praia, colocado cabelo. É essa modernização em que parece que com o consentimento com a sua Ialorixá, estava tudo bem. É mais nesse sentido. Essa modernização ela já faz uma parte litúrgica, porque dentro da liturgia, o Iaô, antes de ser Iaô, ele tem que ser Abiã. E como Abiã, ele tem que frequentar a casa, ele tem que conhecer as rotinas, ele tem que saber para realmente ele falar, não, é aqui que eu quero fazer, é nessa religião mesmo ou não, para que quando ele for se iniciar, ele saiba aonde ele está entrando, ele já conheça, vai saber se o pai de santo é uma pessoa má, se é boa, enfim, tem esse embasamento, né? E aprendizado dos dogmas. Poxa, por que um Iaô, ao ser iniciado, não pode ir à praia, não pode ir ao cemitério? Não... E ali, como Abiã, ele vai saber, porque isso é uma coisa que não pode ser escondido. Então, quando ele se inicia, ele não vai encontrar nada além daquilo que ele já sabia. Então, quando se fala nesse tipo de modernização, eu acho que é o afrouxamento de alguns babás e iás que também não tiveram esse aprendizado, seja lá qual o motivo que for, acaba deixando banda voou, né? E aí esse banda voou faz com que hoje, com a tecnologia, seja informado as pessoas, onde quem é direito, quem segue realmente vai falar, isso é maluquice. Sim, era sobre isso mesmo. O senhor percebe uma mudança na motivação das pessoas que procuram o candomblé hoje em comparação às gerações anteriores? Ah, com certeza. A gente vê muito, eu no dia a dia, e ouço os amigos, né, irmãos falarem, as pessoas estão muito imediatistas, Maiane. As pessoas estão
procurando sacerdotes para fazer mágicas, né? E não, nós trabalhamos com magias. Mágicas não existe. As pessoas têm que entender, pelo menos têm que entender. Eu, antes de jogar um búzio para qualquer pessoa, seja leigo ou não leigo, eu explico. Você conhece o jogo de búzios? Não. Ah, eu conheço. Jogo de búzios, ele é feito para trazer aquilo que você precisa ouvir. É feita uma leitura do seu campo eletromagnético vibratório, mediante as quedas, as somas e os itãs, e aquilo que os orixás estão falando vai mostrar se você tem uma inflamação ou não. Nem sempre você precisa de ebó, nem sempre você precisa de fazer santo. Então, o jogo de búzios, ele vai te trazer aquilo que você precisa ouvir. Então, se tem uma inflamação, existe um remédio, um ebó, um acaçá, um bolinho, né? Então, as pessoas não, elas querem trazer um marido rápido, elas querem arrumar um bom emprego, elas não querem trabalho. Elas querem ter um emprego que ganhe tanto, que ela possa trabalhar de segunda a sexta, que tenha 3 folgas no mês. E esse imediatismo, eu percebo, Maiane, que após a pandemia, muita gente ficou com problemas psíquicos, tá? Verdade. Porque elas ficaram enclausuladas, elas ficaram com medo imenso de morrerem. Então, aí aquela junção de família trouxe a liberdade, e aquela liberdade entrou em choque e as pessoas trouxeram para vidas, né? Então as pessoas ficaram doentes e não procuraram ajuda e não procuram ajuda, e as pessoas querem muito resolver as suas coisas rápidas, diferente que uma pessoa ia fazer uma viagem, ela ia procurar um jogo de búzios. A pessoa ia fazer uma cirurgia, ela procurava um jogo de búzios. A pessoa ia se casar, ela procurava um jogo de búzios. Não era exacerbado como hoje, que você tem que ter agenda de dia, de hora. Não, era para outras coisas. E o pai ou mãe de santo tinha mais tempo para cuidar da parte litúrgica do terreiro. Verdade. Paizinho, o João pergunta, antigamente fazia-se o santo por motivos de doença? Olha, eu penso da seguinte forma. O candomblé ele começa de uma parte familiar. Então, eram pessoas libertas que se juntaram e ali eles fizeram seu clã e tudo mais. Então, fazia-se orixá pelo sentido de continuar buscando o resgate ancestral. E é claro que ao jogar búzios, detectando um tipo de problema de saúde, né? Olha, vamos iniciar, porque aqui vai melhorar, e realmente melhora. Só que o que eu vejo hoje são pessoas por dinheiro, detendo o conhecimento do oráculo, falando muitas asneiras. Por exemplo, se você não fizer santo, sua mãe vai morrer, você vai ficar doente. E não é assim. O orixá, ele cura sim, o orixá faz milagres sim. Mas, por exemplo, há 22 anos jogando búzios, atendendo pessoas, se todo mundo que jogasse comigo tivesse que ter feito orixá comigo, eu seria um pastoreiro, eu teria um pasto de um monte de gado. Entende? Não, tem pessoas que um problema de saúde, um ebó resolve, tem problema de saúde que é clínico e não tem jeito, o candomblé não vai resolver, né? Então não é só, eu não acredito em orixá assassino, eu não acredito em orixá mau, eu sei que o orixá também não é bonzinho, enfim, como romantizam. Mas essas coisas seu problema de saúde só santo que resolve. Olha, o melhor remédio que existe na vida, no mundo, é Oxum. É água. Tomem água, se hidratem, a água é vida, a água te liberta, te purifica, te livra de doenças. Muita água, claro, com proteínas e outras coisas, mas a água é muito bom. Vamos, pessoal. É verdade, babá. É verdade. Auxé, aburu, aboie, adumpé, orixá, adumpé, babá. Sejam todos bem-vindos. Quem puder compartilhar e curtir, eu agradeço. Vamos lá. A oralidade sempre foi a grande guardiã do saber ancestral. Como preservar esse fundamento em um tempo que exige registro, exposição e velocidade? Então, aí se eu falar isso, eu vou machucar algumas pessoas, se eu falar o que eu penso.
Eu acho que sim. Nós ficamos durante muito tempo vendo os evangélicos fazer a teoria da prosperidade, né? Ir para televisões e dizer que eles eram a verdade, que você teria que entrar para a igreja porque lá você ficaria rico e tal, tal, tal. E o povo também trouxe isso para todas as religiões, inclusive o candomblé. E aí as pessoas se banham pela essa falsa teoria da prosperidade e começam a fazer vídeos em plataformas para mostrar que tem conhecimento, para mostrar que conhece, que sabe. E o verdadeiro saber, no meu ponto de vista, ele está lá no AO, lá no segredo, e não na exposição. Podemos falar sobre experiências de vida, o que nós conhecemos, mas fundamentações é só para quem adentra. Então, esse desespero da fé de querer mostrar que tem conhecimento para ter cabeças, para adquirir pessoas, é onde faz as pessoas ficarem fazendo propagandas. Tá? Eu sei fazer tal coisa, eu tenho o ebós que vocês não têm, eu tenho rezas que vocês não têm. Eu quero ver resultado. E essas pessoas geralmente não entregam resultado e são expostas. Por que são expostas? Porque estão fazendo da sua fé uma comercialização desnecessária, no meu ponto de vista, tá? Eu falando, resumindo para não falar o que eu penso. Meu Deus do céu, eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. Obrigado. Babá Cassioli, Benção, gratidão meu velho. pela presença, sua bênção. Deixa eu aproveitar e pedir a bênção a todos que estão na rolagem, né? Agradecer por estarem aqui. Eu tinha dito que eu não daria mais entrevista a ninguém, porque eu não sou um artista, eu não sou ninguém popular para isso, mas eu não pude deixar de aceitar o pedido da Maiane, uma pessoa muito maravilhosa, que, enfim, eu tenho um grande respeito e estou aqui, né, por ela e por vocês, mas eu sou uma pessoa que hoje eu vim fardado, né, por respeito à sua live, porque eu vou falar uma coisa. Para ser um sacerdote, eu não preciso estar de filar, eu não preciso estar de roupa. Para ser sacerdote, eu tenho que ter atitudes. Isso para mim é que me basta. Com certeza, Babá. E gratidão, eu fico lisonjeada porque o senhor aceitou. E eu acho também que é legal a gente dividir essa sabedoria, porque o senhor é um poço de sabedoria. Que isso, olha aqui, ó, Babá Axé, o Pai Cassioli, Alcolodê, tanta gente aí que são muito melhor, muito mais inteligentes, sábios do que eu. Eu sou uma fagulha aqui tentando aprender. Mais sábio eu não digo, cada um com a sua sabedoria, né, pai? O senhor tem a sua e eu acho que as pessoas têm que conhecer quem não conhece. Porque às vezes a gente passa ali e vê o senhor em live, mas não vê a profundidade, né? E eu acho que hoje a gente vai falar sobre essa profundidade. O senhor é um sacerdote, tem o... Calma que tá aqui todas as perguntas que a gente vai mostrar bem quem é o senhor. O Rei dos Anjos já fez aí uma pergunta, mas legal, legal. Vamos responder a todos, sim. Claro, se a senhora olhar e quiser responder uma da rolagem que por mim passou, o senhor pode responder, bem tranquilo. A live é nossa, um bate-papo. Ele me levou da Umbanda para o Candomblé. Eu conheci a Umbanda pelos meus pais, né? Com 8 anos de idade, tudo. E eu amava o som dos atabaques. Então eu queria aprender a tocar atabaque. Mas a Umbanda tem suas regras, não existe Ogã na Umbanda, o que existe são curimbeiros. E eu fui aprender a tocar atabaque, eu amava fazer, mas lá tinha a regra de se desenvolver. Então, com 10 anos de idade, eu recebi a primeira entidade, né? E foi desenvolvido as outras entidades, enfim. E Pai Buba é um homem muito inteligente, não é à toa que ele tem o Templo Guaraci do Brasil, que eu entrei lá, era Templo Espírita de Umbanda Caboclo Guaraci. Depois virou Templo Guaraci do Brasil, pelo fato de hoje terem 14 países, fora mais outros 8 estados aqui de São Paulo, né? São como se fossem filiais, sem fins lucrativos, né? E não governamental, mas sim expandindo a Umbanda. E a Umbanda que ele pratica é uma Umbanda diferente, enfim. Mas lá eles me ensinaram, eu aprendi, além da educação paterna e materna, eu aprendi dentro da Umbanda a ser homem. Eu aprendi a ter valor, a ter respeito,
respeito a tudo e a todos, ao ser humano, a conhecer um pouco de política, a conhecer um pouco da vida, né? Mesmo a gente tendo uma romantização, mas eu tive assim, tive e tenho grandes amigos, inclusive fizemos um encontro agora há poucos dias, de amigos de 43 anos atrás. Eu não quero revelar a minha idade, mentira, eu tenho 51. Que Amigos, legal. amigos nossos de 53 anos atrás, a gente reúne-se uma vez por ano, né? Enfim. Então é muito gostoso isso. São homens, avós, pais de família, pessoas que me ajudaram, eu ajudei eles. Mas, a algum momento, eu tinha uns 14 anos, quando eu conheci um LP chamado Rum aos Orixás, que inclusive foi esse meu pai de santo que produziu. Ele era crooner da noite, e aí ele largou a vida de cantor, né, para poder se dedicar a Umbanda, mas ele continuou dirigindo algumas, aquela gravadora que tinha Caritas. Então, o Paraná, os Ogãs que tocaram ali, que era no Candomblé, foi ele que dirigiu aquele LP. E eu amei. E até o momento que ele virou para mim e falou: meu filho, você é de nação. Eu, que nação? Ele falou: você é que seria o Candomblé. E aquilo ficou na minha cabeça. Em um outro momento, ele falou assim: meu filho, vá procurar uma casa de Candomblé, porque eu quero você sempre como meu filho, mas eu sei que os seus limites, né? E aí, eu, com 22 anos de idade, comecei a ir à festa, não entendia muita coisa, mas adorava os toques e tudo mais. Eu era tão fissurado por tocar tabaco na Umbanda que lá tem giras na segunda, são 22 médiuns, na terça mais 22, na quarta mais 22, na quinta, no sábado à tarde, no sábado à noite, domingo à tarde, domingo à noite. E a minha gira de incorporação era o sábado à tarde. O restante eu tocava em todas as giras, que eu sempre amei o atabaque, né? Obrigado, Babacacioli. E aí, quando eu comecei a conhecer os candomblés, eu comecei a rodar São Paulo. E isso me fez ter a paixão do que meu pai já tinha me falado, né? Então aquela paixão aumentou até um dia que eu cheguei para ele e falei: pai, eu me encontrei. E dentro desse meu encontro, são 28 anos, né? Aí na luta, enfim, correndo e... sua live não é para maior, né? Acho que apareceu a fumaça, Não se preocupa, babá. né? Então foi isso que me levou na Umbanda. Meu pai me dizendo com 14 anos e com 22 eu me encontrei e aí eu migrei. Que legal. Mas é verdade, eu esqueci de colocar para maiores para 18, porque eu faz um mês que parei de fumar. Olha como são as coisas. Olha só, ai, me dá essa receita, eu preciso muito. Babá, eu gosto assim de ser mais forte do que as vontades que eu tenho. Não resistir, sabe? É bom, muito bom. Vamos lá. Babá, no passado, o silêncio era a proteção. Hoje, muitos acreditam que a visibilidade é sobrevivência. Como equilibrar esses dois princípios sem trair o fundamento? Sabemos que tudo na nossa vida tem polaridades e dualidades, né? Então não existe nada bom demais que não tenha um negativo. Então eu acredito que essa ânsia de nós da religião queremos também mostrar que nós existimos e precisamos de respeito, foi onde começamos em redes sociais trazer informações e enfim. Só que aí a vaidade exacerbada é que, enfim, acabou travando aí muitas brigas e brigas internas, tá, de religiosos de matriz africana, porque nós já temos os nossos inimigos, que é aqueles que nos toleram, né? Não nos respeitam, e se pudessem acabar conosco já fazia. E aí quando a gente vê um nicho de religiosos dentro de uma plataforma, todo mundo tem aquela ilusão que vamos trocar ideias, e aí a gente começa a ver as exposições, eu sei mais, eu posso mais, e piriri, pororó. E aí isso vai mais do ser humano do que da própria religiosidade, porque quem é religioso não se expõe. A senhora nunca vai ver, por exemplo, do candomblé, nenhum sacerdote de matriz africana se expondo demais, porque
a liberdade, se não for bem controlada nas redes sociais, se torna libertinagem, e daí as pessoas querem um escorregão para poder atacar. Então, enquanto eles manterem esse silêncio, né, eu acho sensacional. Não é à toa que resistem há mais de 200 anos. Eu concordo plenamente. Vamos lá. Que responsabilidade um babalorixá carrega hoje que talvez não existisse no passado e que responsabilidade existia antes e hoje foi abandonada? Eu não consigo ver uma responsabilidade que não havia no antes. Porque dentro dessa resistência de mais de 2 séculos, eu acho que eles tiveram muita responsabilidade, sim. Tanta responsabilidade quanto caráter, né? Para poder chegarem até aqui. E o hoje é a falta da seriedade. Eu não estou aqui para criticar sobre valores, né? Oferta e procura. Mas, por exemplo, tudo hoje é a base do dinheiro. A gente sabe que um sacerdote ele cobra um jogo de búzios porque ele tem que cuidar de Exu e ele tem que manter uma casa de candomblé, não é se manter. E manter uma casa de candomblé, a senhora sabe o que Exu gosta, o que os orixás gostam, e piriri, pororó, palmeira de gude. Mas eu vejo muita, quando fala na parte financeira, muito exacerbado, prometendo muito e entregando pouco. Fecha sempre com chave de ouro, né, Babá? Vamos lá. O senhor acredita que todo sacerdote precisa, obrigatoriamente, ser um intelectual? Ou a vivência espiritual por si só já forma um líder completo? Quem é líder não precisa de curso algum, né? Ser líder é uma coisa, ser chefe é outra. Mas, entre aspas, todo sacerdote deve ter, sim, um mínimo de tentar se esclarecer, pelo menos, principalmente na sociedade que vivemos hoje. Então, a intelectualidade, a cognição, é o mínimo que podemos ter para poder nos comunicar, saber usar as palavras, tirar aquilo que muitas vezes os nossos mais velhos, por não ter tido um estudo, não saber se pronunciar, e hoje a gente poder dizer, eles não estavam errados, mas é assim, assim, o caminho é esse. Eu acho que é uma obrigação de todo sacerdote ter esse letramento religioso. Arrasou! Vamos lá. Como o título de doutor honoris causa dialoga com o saber tradicional do candomblé, que muitas vezes não passa pela academia, mas carrega profundidade ancestral? Esse título honoris causas, ele veio de uma reparação, né, que o governo federal, através da ligação a uma universidade, hoje, se eu não me engano, são 3 ou 4, fez como proposta para reparar os danos que o imperialismo, o eurocentrismo fez com os nossos ancestrais. Então eu acho que foi assim de uma suma importância, não pelo título, inclusive eu tenho ele aqui, né? Não só pelo título, mas pela a forma da reparação. Só que não é um título que vai apagar a dor de nossos ancestrais, mas sim mostrar à sociedade que eu posso representar, a senhora pode representar e outros irmãos podem representar os nossos ancestrais recebendo o. Na sua trajetória, houve algum momento em que o conhecimento acadêmico entrou em conflito com o saber espiritual? E se, como o senhor reconciliou isso? Olha, quando começou a trazer a parte acadêmica para dentro da religião, entrou num conflito muito grande, porque os acadêmicos, eles são céticos, né? E as pessoas da religião que se tornam acadêmicos, eles também são muito questionadores, porque eles acabam deixando de acreditar em tudo aquilo que eles viveram. E a partir do momento que entra para uma universidade, dependendo do que vai fazer, as indagações não são pertinentes por uma coisa que é histórica, né? Uma coisa que é vivida, né? E por mais que a gente tenha antropólogos, historiadores,
A grande maioria não vivenciaram. Então, por mais que eles façam um livro, é baseado em fatos reais, de uma pergunta, de uma entrevista, mas não é baseado numa vivência. Então, há um choque muito grande. Não sei se eu respondi a pergunta. Tá respondida sim. Aqui, ó, os sacerdotes antigamente se ajudavam independente de nação, mas hoje existe uma individualidade. O senhor concorda com isso, Babá? Plenamente, plenamente. As pessoas querem colocar um purismo. Eu acho que a divisão de nações foi muito importante para que eles pudessem, cada um, cultuar os seus ancestrais nessas divisões de nações. Mas se a gente pegar, aí pegamos a academia e a historicidade, e entendemos que Oió, por exemplo, falando do Queto, né? Oió, a Nigéria, a Yorubalândia e o Benin eram muito próximos, e eles viviam em guerras. Então há relatos de orixás que foram presos nas terras do Benin, dos Voduns, como Voduns foram aprisionados. Mas isso a gente está falando de coisas seculares. Então, dentro do meu Queto, eu vou louvar orixás, que hoje chamamos de orixás, mas esses orixás não vieram do Queto. E, aliás, deixa eu só explicar o que é Queto. Fica à vontade, Babá. Queto é a união de algumas nações, porque quem trouxe a libertações das princesas foi o povo de Oió, né? O povo de Oió, ele fica dentro da Nigéria. E o povo de Oió, ao fazer ali na barraquinha aqueles encontros e tudo mais, trouxe o povo de Efã, né? Oxum, Logum-Edé, que não era cultuado ali. Trouxe Oxumaré, o Baluaê, que era do Benin. Então, a junção de algumas nações criou-se o Queto. Queto é a junção de algumas nações. Como é também chamado de os Nagôs, os Nagô Vodun, porque cultuamos orixás e voduns, né? Como também existe um jeje que cultua orixás, que é chamado de jeje Mari. Então não existe um purismo, existe uma divisão de cultos e uma particularidade de cultos. Então, no período do antigo, essa ajuda era muito bem-vinda. Mas a vaidade ela fez afastar um pouco. Por exemplo, eu iniciei um orixá depois de 22 anos, um Mananã. E eu precisei ir até a minha casa matriz pedir a orientação, a ajuda. E um irmão de santo mais novo, mais um Ebome, né? Ele é Ebome, tem casa aberta e tudo mais, já tinha iniciado, que foi pedido pela casa matriz para que tivesse me respaldando ao lado. Então eu acho que não temos que ter vergonha, porque eu não sei tudo. Eu não sei iniciar todos os orixás, eu não sei iniciar os caminhos de todos os orixás, porque são muitos. Aquele que fala que sabe tudo, eu dou 2 passos para trás. Perfeito. Que honra, que orgulho. Babá, existe um risco espiritual quando o axé passa a ser tratado como produto, conteúdo ou espetáculo? Onde o senhor enxerga esse limite? No ceticismo, não no religioso. Os céticos, eles não têm medo, eles usam e abusam da dor das pessoas, porque quando eu lhe procuro para fazer um jogo, é porque eu tenho algum desequilíbrio e eu preciso ouvir uma palavra. E, mediante aquilo, se a senhora não é uma religiosa, e sim uma cética que só quer saber da parte financeira, a senhora vai usar e manipular daquilo que a senhora conhece para tentar tirar tudo aquilo que eu preciso, que na verdade não resolve. E aí é onde que as pessoas ficam tristes, chateadas, enfim, até saem dela. Verdade, Babá. E como tá tendo, né? Pessoas assim. E Não hoje só. mesmo eu passei numa live e vi, e aí parei para ouvir, e eu falei, poxa vida, mais um que eu me decepciono. Ah, Eu posso tá. ter todos os defeitos do mundo, Manhã. Eu sou ser humano, né? E muitas vezes vão ver o Ribamar, não para Ribamar, porque aqui eu tenho nessa plataforma, às vezes, como se fosse uma reunião de bar, onde a gente pode conversar. Então ali eu falo meus palavrões, eu dou risada, eu tiro sarro, eu amo todo mundo.
Mas o que me deixa triste é você olhar para uma pessoa, conversar com a mesma e de repente, por mais erros que tenham, aquele erro grotesco. E eu não sou santo. O Ribamar erra muito, né? Mas eu não permito que o Babalorixá Ribamar erre. Nessa fase, nessa idade, nesse tempo de. Eu não me permito errar, porque eu não estou ali de brincadeira, eu estou cuidando de vidas. Entendeu? Então, se eu errar com alguém, eu acredito na mão do orixá, eu acredito no peso da mão do orixá. E não é romantizando, não. É porque quem conhece o orixá sabe que o orixá não é bonzinho. Ah, eu errei, peço perdão e o orixá me perdoa. Não, não é assim. Ah, mas eu acho complicado, mas eu vou deixar o Babá responder. Ah, por que vocês, pais e mães de santo de verdade, não se unem e fazem uma limpa nesse TikTok? Acho difícil. É nadar contra a maré. Desculpa que eu vou falar, mas tem muito mais mau caráter do que pessoas sérias. Tem muito mais. Às vezes eu vejo na live do Pai Raimundo, do Ogan Cassi, a sede de fazer live, chamar as pessoas para tentar resolver alguns problemas, né? A última pauta estava sendo a pauta do trans. Por mais que se dê voz e vez a essas pessoas, ainda se torna minoria. Porque você sai daquela live entre outra, é jó, é briga, é confusão, é isso, é aquilo. E parece que as pessoas adoram ver esse tipo de conteúdo. Eu consigo comparar, eu não sei se no Sul também tinha o da Atena, na época, na Claro, Band. sim. Uhum. Eu consigo comparar que lives boas é igual a sessão da tarde. Poucos assistem, porque todos preferem assistir os crimes que tem no Datena. É verdade. É uma luta constante para que se saia, né, daquele nicho e a gente quer levar, por exemplo, o meu quadro às terças é para levar a religião, o conhecimento de pessoas leigas, para que entendam e desmistifique que é do mal, é isso, é aquilo, sabe? Mas realmente é uma construção. E na verdade fica quem quer aprender, né, babá? Quem não quer não tem o que E fazer, né? eu posso falar uma coisa com toda a sinceridade para a senhora? Claro. Às vezes eu não consigo ficar o tempo todo nas lives, mas eu não vi até hoje, se eu for colocar duas ou três pessoas que eu julgo que não seria. O restante, todos os convidados que a senhora teve aqui, eu falo para que está na rolagem, são pessoas de alta confiança e que eu procuraria cada um deles. Gratidão, babá. Então a senhora sabe escolher muito bem quem vem aqui nas suas lives. Isso é parabéns, muito parabéns a senhora. Não é à toa que o senhor está aqui. Obrigado, obrigado. Por isso que é uma honra. Gratidão de coração. Babá, o que o candomblé antigo compreendia sobre tempo e destino que a sociedade atual parece ter esquecido? Eu acho que eu posso resumir e sintetizar na paciência. Ah, Eu resumo e sintetizo em paciência, porque o candomblé nunca pregou essa mágica. E dentro da paciência, que é o suru, é ouvir mais, por isso temos dois ouvidos, e falar no momento certo, colocar. Muita gente fala que o candomblé é escravagista porque fazia os seus filhos se calarem. Não. O candomblé foi uma grande, e é uma grande universidade, aonde consegue ensinar o velho, o novo, quem não é o mediano, a compreender que muitas coisas na vida ele não teve como compreensão, que é a família. E família vai ter erros, e família vão errar. Mas o respeito, o amor, a dedicação, eu acho que isso traz tudo dentro da paciência para que você possa passar pelos seus ciclos e continuar até o fim. Porque o candomblé não encerra nos 7 anos. Ali encerra um ciclo de iniciação. Porque você continua todos os anos tomando o axé desses orixás. boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Teve gente que pediu para subir. Gente, eu só subo no final para não atrapalhar, porque querendo ou não, é um bate-papo, mas é uma entrevista para que a gente aproveite a sabedoria do babá.
E no final todos podem subir. Quem quiser colocar perguntas também na rolagem, for pertinente, a gente vai lendo, tá? Bora lá. Babá, como a Irá... Pode falar, desculpa. Não, não. É Não? que eu tô com Iaôs recolhido, tem ritual, mas assim, ainda tá no tempo. Aí começou a chover ainda, então podemos. Ah, tá. Não, quando o senhor decidir que deu, deu, tá? Não Não, se preocupe. tranquilo. Vamos lá. Como a Irá, enquanto... Abençoe bem essa Baba Thiago. Ele está escrevendo aqui, ó. Estou esperando o Riba me abençoar. Que a Irá lhe abençoe com vida, saúde, paz, prosperidade, caminhos abertos, felicidade, sorte e alegria. A sua bênção. Seja bem-vindo, babá. Vamos lá. Como a Irá, enquanto princípio e força espiritual, pode nos ensinar sobre liderança, justiça e equilíbrio nos tempos atuais? Airá é o senhor dos raios, né? E o raio ele está ligado à água, né? O raio está ligado também ao fogo. E o equilíbrio entre o fogo e a água traz um norte que a Airá é um grande estrategista, né? E as estratégias nos dão um rumo para não pisarmos em buracos e espinhos. Então a Airá ele mostra às pessoas que a paciência, ter discernimento, resiliência, a gente vai encontrar foco para não ficar caindo em buracos e nos machucando, né? Então essa é a visão que eu tenho desse orixá, que para mim é tudo, é minha vida, é meu ar, e que me ensina a cada respirada que eu dou. Dormindo, acordado, ele é meu pai, ele é meu guia, ele é meu marido, ele é tudo na minha vida. Que legal. Eu imagino, babá. Babá, eu acho que tem aqui a Gislaine Cristina dizendo que tá de aniversário hoje. Eu acho que ela gostaria que o senhor mandasse um beijo para ela. Cristina, Oku Ojuibi. Oku Ojuibi. Hoje é seu dia. Parabéns pelo seu dia de nascimento. Bibaió. Felicidades. Odum Tintum Orodum. Odum Kodum Orodum. Que os orixás te dêem muitos anos de vida. Pupó Ilerá, muita saúde. Pupó Laió, muita alegria. Pupó Irê, muita felicidade. Pupó Are, muita sorte. Que todos os orixás, Boboiorô, lhe traga vida e saúde e prosperidade na tua vida. E que seu ori te deixe sempre firme para não desistir. Axé, axé. Bora lá. Feliz aniversário, amada. Tudo de melhor na tua vida. Babá, agora eu vou falar uma coisa que eu vi lá e eu achei muito top. Como fotógrafo, o senhor acredita que um... Olha que loucura! Eu vi o senhor, eu vi umas imagens, eu disse, eu vou pegar essa. Como fotógrafo, o senhor acredita que uma imagem pode carregar axé ou o axé se perde quando o sagrado é capturado pela lente? Boa pergunta, muito boa e pertinente. Eu acho que a gente faz registros para manter um registro interno e não exposto. Mas eu consigo sentir a emoção na fotografia. Um fotógrafo que não tem emoção, ele é apenas um apertador de clique. Então eu consigo sentir em uma imagem captada a energia, sim. Mas nem sempre todos vão sentir a mesma coisa. Eu só acho que nós devemos manter, sim, registro, até para um dia, se necessário, mas não devemos expor. Mas onde tem sentimento, né, existe a verdade. As pessoas falam que não vê na pedra sentimento, mas sem pedra ninguém é feito, porque o orixá está na pedra, que pode parecer estática, mas ela é viva, ela tem sentimento. E aquela pedra, ela pode estar num ibá de ouro. Se ela não tiver vida, não adianta de nada. Então, às vezes, uma pedra no alguidar, a gente percebe nela a vida. É a mesma coisa de uma fotografia com uma imagem que possa trazer não só uma memória, como também uma vibração. Axé, babá. E realmente eu vi o brilho do senhor, dos olhos do senhor nas fotos lá. E eu disse, eu vou ter que trazer, porque eu achei muito interessante. Apesar que tem pessoas que utilizam, né, da lente de uma forma negativa. Sim. Vamos lá.
Se o senhor pudesse deixar uma mensagem para as futuras gerações de sacerdotes, qual seria o princípio que jamais deveria ser negociado? Princípio, caráter. Aham. O caráter que é formado na sua infância, pelos seus pais. A sua vida você vai aprendendo a educação da vida. E esse princípio do caráter e da educação é compreender que a religião de matriz africana é família, independente se é ou não de sangue. E quando a gente fala de família, ah, essa família é muito linda e também muito oriçada. Ela vai ter discordâncias, ela vai ter algumas brigas, e que bom, porque se todo mundo concordasse com tudo, nós não íamos ter o debate, o embate, ninguém ia raciocinar, porque ia ser todo mundo ovelha. Então, quando você sabe que você pode questionar dentro da sua educação, no momento certo, você faz uma pergunta, você vai absorvendo tudo isso. Eu sempre jovem, querendo saber muita coisa, eu tomei alguns coió e entendi que um sacerdote às vezes vai te contar uma história 500 vezes. E você tem que aprender a dizer que você nunca sabe. Porque se você disser que sabe, aquela história que ele te contou desse tamanho, ele vai acrescentar uma coisa aqui, outra ali. Quando você fala, não, eu já ouvi essa história, você vai perder o ensinamento de um grande ciclo que você poderia absorver para a tua vida. O respeito, a educação, a hora certa. Eu costumo dizer que eu não sou amigo de filho de santo. Filho de santo eu não tenho como amigo, eu tenho como filho. Que eu vou puxar a orelha na hora certa, eu vou dar a bronca na orelha certa, e eu sei que ele vai discordar, eu sei que ele vai questionar, e está tudo certo. Mas dentro do respeito, do limite, né, do respeito familiar, a gente vai se entender. Eu não sou e não tenho um filho de santo, desde o meu primeiro, que possa dizer que eu fiz passar vergonha, que eu humilhei. Porque quem não gosta de passar vergonha não faz vergonha a ninguém. Eu sempre tive o princípio da conversa. Mas eu também não admito que filhos de santo gritem comigo, porque eu não grito com eles. Então aí vai encontrar a altura, a ação e a reação. Porque quando a gente consegue ter conhecimento que, às vezes você no momento, você ali foi um pouco ríspido, foi um momento, passou, não levar para o coração. Desculpa por ter sido prolixo, mas só para poder a rolagem entender. Ficou bem explicado, babá. Agora a gente está indo para as últimas 4 perguntas, tá? Uhum. O silêncio dentro do candomblé ensina tanto quanto o ritual. O que o senhor aprendeu calando que jamais teria aprendido falando? Tudo. Desde quando eu ficava por horas, e não vou dizer que foram alguns minutos, horas, de surram, a gente não via, só ouvia, ali eu aprendi as rezas, ali eu aprendi a cantiga, de cabeça baixa, ouvindo o mais velho, entendendo, compreendendo, nos momentos propícios, onde podia fazer uma pergunta, ali eu fazia. Mas eu escutei muito mais do que hoje. Hoje eu procuro falar, né? Não para querer me aparecer, não, jamais. Mas eu soube ficar sentado. E hoje eu tenho o direito, porque foram me dados, de poder ficar de pé para poder passar. Tem pessoas aqui, eu já tive filhos de santo, muito mais velhos de idade do que eu, e que abaixava para aprender. E eu falava, não, fulano, pode sentar ali. Ele falou, pai, eu posso ser mais velho de idade e ter muito mais andanças na vida do que o senhor, mas eu não tenho na religião. E se a religião tem regras, tem dogmas, assim eu vou fazer. Axé. Axé. Pena que essa pessoa não está mais aqui comigo, porque ela mora hoje na Suíça, já é um senhor, né? Mas é uma das pessoas que, assim, né, me mostrou e me ensinou que ele conhecia o poder do que é o valor familiar. Ah, que legal, Oba. Que show. Vamos lá. Em sua caminhada,
O senhor já percebeu momentos em que o orixá o conduziu de forma diferente do desejo humano? Como discernir quando é vontade do orixá e quando é vaidade do sacerdote? Pela vivência, hoje eu consigo ter essa visão. Porque o orixá ele é tão simples, e muitas vezes as pessoas... Então, dentro da simplicidade do orixá, a gente consegue perceber quando tem sacerdote que está manipulando a seu bel favor. E é como eu falei, eu não sou santo, gente, eu não sou santo. E eu poderia chamar até filhos de santo meu que estão aqui. Mas não vai falar assim, ele combinou. Não, não combinei. Mas está aqui meus filhos de santo que sabem que eu nunca liguei para pedir dinheiro, para dizer, olha, seu santo está pedindo tal coisa, seu Exu está fazendo tal coisa. Sabe esse tipo de situações? Se o filho de santo me procura, eu vou estar sempre aqui. Mas a coisa mais difícil é eu ir atrás de filhos de santo. Por quê? Isso é uma ética sacerdotal. Né? E quando você consegue enxergar que dentro do candomblé tem que ter uma ética, e essa ética é você saber respeitar o momento de cada um, por isso que nós temos um calendário, janeiro. Janeiro é uma dedicação maior. Termina meados de janeiro, então vai viver todo janeiro, todo fevereiro, e vai se dedicar 2 finais de semana em março. Depois terão abril, maio, para poder viverem casamento, viagem. Junho se dedica ao orixá. Julho também, 2 finais de semana. Agosto, às segundas-feiras. Setembro, 1 final de semana. Outubro, 2 finais de semana. E vivem. Aqui não tem ninguém que é preso. O candomblé tem aquela obrigação? Não. Responsabilidade. Cumpra cada um com a sua responsabilidade e viva. A gente tem que viver, não seja... Como que é o nome, gente? Me fugiu agora. Fanático. Não sejam fanático. Tenham fé. Mas não, fanático é o excesso, né, quando você é fã e acaba sendo a mais do que fã. Então não sejam fanáticos pelo orixá, apenas creiam. Mas também não acho que qualquer tropeção é cobrança. Bater um carro é porque estão fazendo macumba. Eu estou aqui com filhos de santo, estou com gente recolhida. Todos os filhos de santo vêm para cá, passam pelo banho de santo, passam por rezas. Como que um filho desse vai virar para mim e falar, pai, eu tô com macumba? Pois é. Né? Difícil, sim. Então, assim, e eu vejo que muitas pessoas falam assim, ai, eu fiz o santo, saí e bati o carro. Você bateu o carro por falta de atenção. Ah, eu fiz o santo e perdi todo o dinheiro. Você que não soube administrar a parte financeira. Eu dou o seguinte exemplo. Se eu vou viajar, uma viagem custou, entre passagem e hospedagem, R$ 500. Eu vou gastar mais 500 durante eu estiver lá. Eu tenho que ter mais 500 quando eu voltar, porque eu vou ter contas. Então, quando a gente tem uma educação financeira, a gente nunca perde nada. E muitas pessoas gastam, porque hoje está tudo caro, para fazer obrigações ao santo e ficam sem dinheiro porque não souberam ter a educação financeira e colocam a culpa no pai de santo, colocam a culpa no orixá. Nunca mostram que elas que erraram através de não ter a educação financeira. Eles não têm autorresponsabilidade, né, papá? Infelizmente é verdade. E tem que ter uma administração também, né? Mínima, no mínimo. Bora lá. O que mais adoece hoje um terreiro? A falta de fundamento, o excesso de ego ou a pressa espiritual? E por que o senhor acha? A individualidade, não coletivo. Quando as pessoas entenderem que o terreiro é familiar e que nós vivemos num coletivo e deixar sua individualidade de lado, eu acho que não só o terreiro, quanto cada um dessas pessoas vão crescer como seres humanos e crescer espiritualmente. Mas enquanto as pessoas foram vaidosas, eu não vou lá porque eu não gosto do fulano. O terreiro, por menor que ele seja, ele tem 4 cantos. Vá pelo orixá, faça o que você tem que fazer. Agora, as pessoas sempre tentam arrumar desculpa para tudo porque elas querem viver a vida delas e não querem ouvir ordens. As pessoas hoje em dia não estão propícias mais, principalmente os mais jovens, a seguir regras. Então, todo mundo quer fazer o que quer e
É muito triste isso, está se perdendo. Não é o candomblé que está acabando, é as pessoas que não admitem que não estão vivendo mais em coletividade. É uma geração mimizenta, né, babá? Mudou muito, né? Fraca, Mas uma isso da geração fraca. geração não é só da idade mais baixa, não. Tem pessoas velhas de idade e que elas entraram na geração dos anos 2020 para cá. Sim, se contaminaram, É isso, se contaminar. infelizmente. Vamos lá. A última pergunta aqui e depois tem uma na rolagem que eu vou fazer para o senhor. Se o candomblé fosse observado não como religião, mas como uma tecnologia ancestral de consciência, o que o senhor acredita que o mundo moderno ainda não foi capaz de compreender? Que para você ter um crescimento humano e espiritual é necessário compreender o seu passado. Eu sei que é muito raso o que eu estou falando, mas em Não, síntese, mas dá para entender, porque o passado também tem ancestralidade, tem muita coisa. Eu entendi perfeitamente. Tudo bem. então quando a gente consegue compreender que o nosso passado, o passado dos nossos antepassados, se formam através de itãs, lendas e vem toda uma liturgia, a gente consegue crescer que precisamos, nós estamos aqui de passagem. E nessa passagem, nós precisamos ter uma evolução como ser humano, aprendendo a ter empatia, respeito, amor, carinho e abraçar a todos. Pode até parecer romantização da minha fala, mas eu ainda sou um homem romântico, eu ainda sou um homem que gosto da família, que tenho muito apreço pelo valor familiar. Eu sou um homem que eu tenho um grande amor e respeito por todas as mulheres. Já ofendi? Já. Em momentos de ação e reação, eu falei coisas que não devia, mas também fui homem de vir pedir perdão, né? Foi um ou dois acontecimentos. Então eu amo as mulheres, eu amo os mais velhos, eu amo as crianças, eu amo viver. E para viver em paz, para ter esse equilíbrio, a gente precisa compreender que a gente tem que voltar lá. Quando a gente volta lá, pega exemplo dos nossos mais velhos, a gente consegue ampliar para frente. A gente honra a ancestralidade e ela nos honra, né, babá? Com certeza. É isso. Babá, tem uma pergunta que já é a segunda vez que refazem aqui na rolagem. Não sei se o senhor quer falar sobre, mas aqui estão dizendo meus sentimentos pela nossa irmã e disseram que não souberam fazer o ixexê dela. Aí eu não sei se o senhor tem Quem algo é a que falar. falou? Desculpa a pergunta. Ó, aqui tem Reis dos Anjos pediu os sentimentos, né? E lá em cima tinha uma pessoa que tinha falado, mas eu não dei vazão. Se for sobre a nossa Abá Ana Dogun, que faleceu agora no dia 8 de janeiro, ela completou 85 anos de idade no dia 7, faleceu no dia 8. Uma senhora que levou o candomblé da Bahia para o mundo, que tinha um grande respeito, uma grande referência, e que o axixé ainda se continua, né, para ela, onde está o meu pai PC, está meu irmão Alexandre Dan, entre tantos outros babalorixás e alorixás aqui de São Paulo e de Salvador que estão aqui. Eu não sei como não possa dizer que não foi bem feito o cortejo do cemitério e nem o axixé, porque ainda está rolando. Se for sobre ela, eu acho que essa pessoa precisa ser mais clara ou procurar se informar, não sei. Eu não li a primeira porque eu também não entendi. Eu acredito que o senhor teria comentado algo já até antes da nossa entrevista, mas enfim. O Babalorixá, Tiago de Oxaguê, ele perguntou se eu vi a pergunta dele. Eu não vi, eu não sei se é essa aqui. Já há 3 anos seguidos, todo dia 9/11, Ribamar me manda mensagem de feliz aniversário mesmo sem me conhecer pessoalmente. Eu não... Verdade, eu não tive esse prazer de conhecê-lo, mas quando eu descobri que o aniversário dele era no dia 9 de novembro e o meu é no dia 8, eu faço questão de parabenizá-lo, né? Não só por ser uma pessoa que eu gosto, é o meu amigo aqui,
Mas eu acho que quando a gente sabe do aniversário de alguém, temos consideração, é o mínimo que podemos fazer é desejar toda sorte, felicidade, luz, e eu faço com o maior prazer, genuinamente. Que legal. Eu acho que essa pergunta, não sei. Se não foi, Babá, o senhor me perdoe porque eu não vi. Aham. Aqui estão perguntando se o senhor também é de Ifá, Babá. Então, eu fiz uma passagem por Ifá em 2003, não tinha toda a febre que tem aqui hoje, né? Hoje, assim, ficou uma febre. Eu tive uma passagem aí em São Bernardo do Campo, mas Riacho Grande, na verdade, perto do Babá Cassioli. E ali eu fiz Ixefá e fiz Itefá em épocas diferentes. E como muita gente que adentrou o candomblé e não se adaptou, eu não sei se eu era muito jovem, eu não sei qual foi o motivo, mas eu não dei continuidade naquela IJó, mas eu sempre estudando e tudo mais, só que não misturo com o candomblé. Candomblé é candomblé, candomblé é uma religião brasileira, Ifá é um culto tradicional. Por mais que eu tenha os meus conhecimentos pessoais, Ifá serve para mim, né? Mas eu não misturo e sim, 2003, na casa de Marcelo, que hoje é Oloye, não vou lembrar o nome dele, não tenho mais contato com ele, mas foi uma ótima pessoa naquele momento para mim. Entendi. Aqui a mesma pessoa, o Rei dos Anjos, pergunta. Eu acima fiz a pergunta porque os sacerdotes sabem iniciar, mas poucos sabem fazer o ritual fúnebre. Benção, Babá e Facunlê. Manhane, quando um avião entra para casa, eu sei que muitas, 99 ou 98%, só fala de fazer orixá. Mas o candomblé não começa no Ogum Ajô. O candomblé começa no ancestralidade, no Mojuba, no Axixê. É muito difícil, eu ainda não perdi filhos. Mas se acontecer de perder, eu tenho que saber fazer os ritos fúnebres, né? Seja no cemitério, seja no hospital. Eu tenho que saber conduzir, né, junto com os meus pares, até enterrar. Eu tenho que saber conduzir um ritual de axixê, que muitas vezes a gente esquece por não ter a prática, mas a gente tem ali as nossas escritas, e a gente vai ali olhar, e enfim, o candomblé nunca começou no Exuanã Mojubá, né, no Ogum Ajô. O candomblé ele começa no axixê. Arrasou, Babá. Babá, eu vou subir se o senhor tiver um tempinho, algumas pessoas. Quando o senhor quiser sair, o senhor tá liberado. Gratidão mais uma vez. O senhor é o amor da minha vida. Eu fico muito feliz do senhor ter aceito estar aqui. A nossa conversa foi uma das melhores, de fato, gostosa. O senhor é muito inteligente e eu só tenho a agradecer. Então, o senhor Manhã, fica à vontade. ô Anne, eu vou te dizer uma coisa. Você é uma pessoa encantadora, uma mulher, além de ser linda, né? Encantadora, educada. Como todos nós, eu acredito que em algum momento, quando entrou para a plataforma, vislumbrou muita coisa, entendeu que era diferente, já foi atacada, teve que atacar, mas hoje não, já há um bom tempo, a Anne, a mãe Anne, vem dentro de um segmento lindo, um segmento que traz, independente das lives de entrevista, mas sempre dando oportunidade, ouvindo, conversando, aprendendo, ensinando. Então, assim, tenha sempre o meu respeito e minha admiração pela mulher, pela mãe e pelo ser humano que você é. Axé, meu pai, gratidão. Na verdade, eu consegui resgatar a minha essência, eu não me perdi. Eu tava indo para um lado que eu não tava gostando, mas existe esse arrastão, né, inicial. E aí, se a gente não consegue se controlar e se resgatar, a gente se perde. Graças a Deus, Mário, eu consegui me resgatar. Não Mas sei, amor. gratidão pelas palavras. É genuína, tá? Não é nada política. Não, eu acredito. Ih, gente, a Anne me subiu, eu nem tinha pedido, mas tudo bem. Pra mim é uma honra estar aqui, sempre em janela com o Careca, entendeu? Pra mim é Oh, muito bom. Boa noite a todos. Boa noite, a bênção de todos. E que alegria poder ter pessoas que eu amo e gosto aqui subindo na janela. Tá maluco, Rita? Gratidão por terem subido, gratidão por estarem aqui a todos, a bênção.
ela Abençoe, abençoe, boa abençoe. sorte. A gente nos vê praticamente quase todos os dias em lives, mas Ih, vai eu chorar, vou fudeu. dizer, Mamãe Oxum vai pegar a cabeça dele, uma hora dessa. Vai. Tacuiá o Chora aí, recolhido. eu. a gente percebe que nós temos muitos seguidores e muita gente se vislumbra por ter seguidores, mas a gente tem muito mais haters do que realmente apoiadores. Ô, E eu sei que todas as lives que eu tô, a grande maioria, ou se não a maioria das pessoas da rolagem, gostam um pouquinho do Ribamar. E poder, ao final de uma entrevista, subir pessoas que eu tenho um carinho imenso para poder a gente dar um oi aqui antes de eu descer, me deixou muito emocionado de verdade. Que legal, o Babá se merece. olha, Riba, eu ainda vou falar pra você. É como você falou, a gente tem pessoas, nós temos seguidores e nós temos haters. Só que se a gente parar pra analisar, esses haters, na realidade, são pessoas que gostariam de fazer parte do nosso convívio, do nosso meio, mas não tem coragem para abrir mão do seu ego, né? E se chegar. E aí acaba ficando sempre armado, né? Sempre tá com uma armadura ali pronto para atacar. Foi como eu escrevi ali embaixo agora há pouco. Nessa plataforma, quem não foi atacado? Né? Porque infelizmente as pessoas têm uma. Eu perdi minha conta, meu pai. Infelizmente as pessoas. Ah, mas você é maluco, Thiago. Nem vou entrar nesse mérito, viado. Porra, você me faz uma live, não vou nem entrar nesse mérito. Tomando banho, né, Babá? Porra, Ele bicho. quer o quê? Aí tu não quer perder tua conta, bicho. Aí não. Porra. Então Eu assim. perdi minha conta. O Edu Então, encheu assim, o Thiago. então, assim, muitas das vezes a gente tá tão armado que a gente não consegue interpretar falas, conceitos, contexto fora da zona de conforto. Porque a armadura tá ali, ó, reluzente. E aí acaba que essa pessoa que é hater, ela nunca vai se permitir, né, vivenciar um bom papo, um bom diálogo, uma conversa de bar, uma conversa de amigos, sabe? E aí, Enéas, fala pra mim, meu nome é Enéas. Fala, Eric. Fala, meu nome é Enéas. Vou botar tua fotinha aqui, hein? Hoje eu tô um pouco saudosista. Todavia, benção Anne, benção Riba, Thiago, Abençoado. Benção e Benção. benção. a benção de vocês. Antes de falar do Riba, eu vou dizer a você, Anne, parabéns pela coragem. Obrigado por fazer com que essa plataforma seja um local belo, um local de respeito, um local de reconhecimento a cada um e a cada uma selecionados por você para um bate-papo, né, informal, para que a gente possa conhecer um pouco mais os nossos. E uma pena uma live que você começou há um tempo com uma pessoa como Riba, ter 20,1K de curtidas e 47 pessoas. Mas para nós é como se fosse 4.700 pessoas, porque a seleção é natural. A seleção é natural. Onde estão só os bons. Então, parabéns e gratidão pelo trabalho. Gratidão pelas palavras, Babá. Cara, nos momentos mais difíceis atravessados por cada um de nós, onde nós só precisamos de uma coisa, de um abraço, de acolhimento, de alguém que diga pra gente, Deus e Orixá lhe abençoe. O que eu posso dizer para você é, parte dos momentos mais difíceis que eu venho atravessando. Você é esse colo, você são esses braços, é esse ouvido e dizer a você, vou carregar você.
Achei. quer que eu vá. Lindo. Te amo. Isso é muito importante para mim e para minha família, tá? Eu só vou reiterar uma coisinha aqui que eu vou precisar descer com o que o Eric falou, de questão de pessoas, quantidade de espectadores, né? Eu tô na rede social desde 2012. E eu fazia live lá no Face para 10 pessoas. E era muito bom fazer live para 10 pessoas, fazer live para 15. E quando eu vejo um número estável, né, de 43, 45, né, pessoas assistindo a gente, para mim é muito bom, porque você vê que a sua entrevista está cativando mais de 40 pessoas, né? Tem 40 pessoas que estão aqui ouvindo você e o Pai Ribamar. Então, assim, continue com isso, continue fazendo isso. E, bicho, hater vai ter em qualquer lugar. Hater vai ter dentro da família, que é o pior. Entendeu? Gente, eu vou precisar descer, tá bom? Riba, beijo. Então, Babá, pelas palavras. Seja sempre Obrigado. muito bem-vindo. E a Obrigado gente por vai todos. ajudar a nossa ainda. Vamos sim. Riba, boa iniciação aí dos seus iaôs, tá bom? Obrigado. De prosperidade, de sorte, de vitória, de caminhos abertos para eles. Eu tô indo amanhã para Minas botar. Mãe Cotinha não, né? Ioá, pô. Axé, Amanhã eu tô chegando em Minas para poder recolher uma Ioá, que é um santo lindo de se iniciar, né? Tá bom, gente? Beijo em todos. Fiquem com Deus. A bênção de todos. E beijo também, vou. Riba, brilhe mesmo sem ter holofote. Esse é você. Te amo, mano. Obrigado. Axé, Babá. Obrigado às palavras da rolagem aí também, viu? Boa noite, a benção. Boa noite, abençoe benção, mãe. Ó, eu subi aqui rapidinho porque eu precisava falar umas coisinhas para esse senhor aí. Esse carequinha aí que eu aprendi a amar e respeitar. Conheci num momento que fui refutada e era para eu detestá-lo. Porque ele me refutou com a educação que ele tem, mas ele foi num tom ríspido e eu não levei para o coração. E, Anne, vou te falar uma coisa. Eu falo com o Babá Ribamar praticamente todos os dias. O Babá Ribamar, ele se colocou numa posição para mim durante problemas que eu vim passando aqui, que todos sabem nessa plataforma, que ele não virou as costas para mim. Então, a minha admiração pelo senhor é imensa. Não foi só pelo que eu passei na plataforma, em vários momentos que eu tive com a minha mãe doente, ele me perguntando sobre ela, as lives dele na madrugada, ouvindo música e eu ali. Então, assim, a única coisa que eu tenho a dizer para o senhor é meus respeitos, Mojuba, que babá minha irá, que babá Olojoni, que babá minha ossanha, minha ansã, dê ao senhor vida longa com saúde e saiba e tenha certeza. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas vamos nos conhecer. Eu tenho certeza também. E eu vou levar o senhor para o resto da minha vida comigo aqui, ó, dentro do meu coração. Axéia. Olha, é emocionante ouvir isso. Para mim, vocês não têm ideia da emoção que isso me dá, do carinho de ler a rolagem também. Para mim, disseram para mim que sem guerra ninguém chega a lugar nenhum. Para que guerra? Se a gente pode ter a paz, uma boa conversa, se a gente pode encontrar isso, para que nos machucar, para que nos ofender? Então, ter pessoas como vocês dizendo isso para mim, eu já estou emocionado porque eu estou com uma Oxum e uma Yansan, né? Oxum não anda sem Yansan, Yansan não anda sem Oxum, então a emoção já bate. Orixás que estão nascendo aqui, estão brilhando, né?
Então eu fiz aí o final do ano passado Mananã, estou botando aqui duas iaôs de Oxum e Ançã, e é aquilo, eu só peço saúde, né? Saúde. Que eu estava perdendo, há um ano atrás eu estava perdendo a saúde, quase a vida, né? E o Lodomari resolveu me dar uma chance e eu tô aí firme e forte, então eu só quero saúde, porque o resto é resto, né? A gente foca naquilo que é interessante e o resto não serve para nada. Então, aquilo que é interessante a gente vai atrás. Obrigado, mãe. Sabe que eu amo a senhora de coração, sabe que você é a paixão da minha vida, pessoa que eu tenho um grande carinho, respeito e estima. Eu também lhe amo muito, Babá, de verdade mesmo, não é da boca para fora, não. O senhor é uma pessoa que se tornou muito importante na minha vida. Obrigado, mãe, obrigado. Linda. Juba, babá. Seja de muito axé esses iaôs, hein, babá? Hã? Seja de muito axé, muita prosperidade, tanto para o senhor quanto para quem está fazendo a obrigação. Eu costumo dizer que o sacerdote ele é importante, sim. Mas vocês não têm ideia quantos filhos de santo que se dedicam para esse orixá nascer. Dadá, Larissa, que está aqui 24 horas, as Zequedes que aqui puderam estar, os filhos de santo, da Bianza, os mais velhos, eles que fazem acontecer. O pai de santo leva a fama, porque é a gente que dá a vida. Mas sem essas pessoas, nenhum pai de santo faz nada. Então, assim, eu sou muito grato pelas pessoas que aqui estão, que estiveram, que estão e que vão estar com a gente. Axé. Bom, Mojuba, eu babá. vou descer e era isso, Anne, obrigada. Você é uma querida, uma maravilhosa. A senhora também. Me amo. Pai abençoe bem com a mãe Débora. Mojuba, Manhane, prazer estar aqui, é sempre difícil. Ribamar, já te conheço lá do Pai Cati, sempre acompanho, fico por trás, porque às vezes eu saio, vou resolver uma coisa e outra, então uma vez não entro para não atrapalhar, porque é um encanto estar com vocês na live, de uma tremenda sabedoria, de trocas de palavras, de ensinamentos, de educação, e essa humildade, eu lhe admiro por esse ser humilde que o senhor é, que são para poucos, mas aquele grupinho é bom. E é muito encantador estar junto com pessoas assim, porque estamos envolvidos em tantas situações tenebrosas no mundo, entre política, etc, etc, e saber abrir uma live, falar da nossa religião com amor, da nossa nação, de lá do fundo do baú, quem veio, quem entrou, seja o axé, o chumaré, seja Queto, Angola e o que for. O importante é que nós somos seres humanos, queremos amar e ser amado, e amarmos, porque nós amamos nossa religião, independente, nós somos um ser vivo diante de tanta coisa que nós passamos. Eu sou Eliane de Iemanjá, do Axé ao Afonjá, sou de lá do Afonjá, mas estou para subir também na live de Cacique. Adoro o pai Raimundo, estou atrás de Raimundo até para tomar um bori, mas ele é difícil, mas deixa ele, Iemanjá entende. Mas não tem problema, mas eu passei por aqui, que ânima encantadora, essa beleza linda que ela traz do sangue dela, que é a origem de nossa mãe Oxum, lindíssima, porque todos os orixás são lindos, mas tem coisas que não dá para entender igual a Irá. Irá que subiu muito a minha passagem na minha vida dentro do meu axé, que foi o primeiro Odum-G que eu dei na minha casa e foi a minha felicidade. Então, quero parabenizar, que breve estarei em São Paulo, que eu estarei sempre, eu estou sempre caindo lá. Então, eu estarei lá e eu vou ter um prazer de ir lá só para tomar a benção, te dar um monte de beijo. Anne, obrigado pela oportunidade, mas estou sempre por trás, sempre aprendendo mais um pouco, porque a gente não vai saber nada, nunca ninguém vai saber nada. Mas o importante é que nós vamos divulgar, podemos conversar, podemos falar, tirar dúvida, e até mesmo que ninguém vai saber nada. Mas o importante, boa noite para vocês, Mojuba, meu Motumbá, meu Calofé, para todos que estão aí presentes. Beijo, pai Ribamar. Já te amo. Anne, Beijo, para você. Obrigada. senhora, axé. Agora me desce, porque eu não sei muito desse negócio de live ainda não, estou aprendendo. Então me desce Boa noite
A benção Pai Boa noite. Ribamar, a benção Ana, a benção Sou Caiodê, a benção a Débora, a benção a todos. Minha mãe abençoe, benção, mãe. Eu só subi aqui para falar uma coisa. Tem um ditado que eu não sei se vocês conhecem que diz que toda unanimidade é burra. Mas esse ditado cai por terra quando a gente fala do Ribamar, porque quem não gosta dele eu desconfio. Porque a paciência, a educação, a humildade, o carinho que esse cara tem é uma coisa assim fora de série. Eu tinha muito medo de subir em live de TikTok justamente por conta de EJ, dessas confusões e tudo mais. Mas eu sou muito grata por ter conhecido e ter me aproximado de pessoas que, assim, são pessoas que nem me conhecem pessoalmente, mas sempre me trataram com tanto carinho, com tanto respeito. E o Pai Ribamar, olha, a gente brinca, a gente zoa, a gente fala sério. E o respeito, o carinho que eu tenho por esse cara, além de zelador, como homem, como tudo, é assim, um negócio que eu não consigo nem explicar. Parece que, mesmo vendo do outro lado da tela, parece que ele tá aqui do meu lado, de tão boa que a energia dele, parece que ultrapassa qualquer barreira. Te admiro muito, te respeito muito. O senhor merece todo esse reconhecimento. E para de chorar, para de bobeira. Mas mentira, é porque ele é emotivo mesmo, mas ele merece todo esse carinho. Yane, parabéns pela entrevista, parabéns pela live. Eu até comentei ali, porque você é inteligente, você fala bem, você é bonito. Tu deve ter frieira, não é possível. Algum defeito tu tem que ter. Gratidão. Tá bom? Um beijo. Beijo no Uma coração. maravilha, Muito você é obrigado, maravilhoso. Beijo, obrigado. Boa noite a todos, a bênção a todos. Boa noite, abençoe Boa noite, bênção. babá. Mãe abençoe, benção, papai. Bem, já que está todo mundo fazendo a sua parte, né, a sua parte de elogios, então, o Babá Ribamar foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui na plataforma, né, quando eu entrei há 2 anos atrás. E todas as vezes que a gente se encontrou, sempre foi uma pessoa muito educada, uma pessoa que coloca as suas visões. Muitas vezes ele é mais enfático, outras vezes ele é menos enfático. Muitas vezes ele é compreendido, outras vezes não. Mas o importante não é isso. O importante é que ele defende a nação Queto com o coração. Eu, quando fui do Candomblé, eu fiz todo o meu ciclo dentro do Queto. Né? Eu recebi os meus direitos de Babalorixá dentro do Queto. E a gente sabe o quanto essa nação é importante, é uma nação bonita, mas também é uma nação massacrada, perseguida, dentro do culto de Candomblé, dentro dos cultos afro-ameríndios que a gente tem aqui no Brasil. Justamente por ser uma nação que tem questões que há necessidade de um grande conhecimento. E o importante é isso, a gente tem bibliotecas ainda, né? Porque as nossas grandes bibliotecas estão indo embora. E a gente ter pessoas como o Babá Ribamar que ainda correm atrás do conhecimento e se tornam bibliotecas vivas do conhecimento da nossa nação. Obrigado, obrigado mesmo. Nossa, tem palavras. Eu concordo plenamente com o senhor Babá Chocaiodê. E a Débora, a senhora tem alguma coisa para falar? E A um Bê- monte. Eu vim aqui para rasgar seda. Minha mãe abençoe, benção a todos da rolagem, da janelinha. Anne, minha mãe abençoe, benção para você, meu amor, que a gente se conheceu num momento meio, né, turbulento, mas nos acertamos. E eu tô sempre aqui na rolagem, né, olhando suas lives, você sabe disso. Gosto muito de você. Tô sempre aqui olhando, né, que agora a gente fica um pouco meio afastado, é melhor. Eu sou meio dendê, né, meio dendê fervendo, meio mel, mas é melhor estar assim, né. Benção, babá, agora é outro nome, né, que pra mim era... Eu esqueci o nome do antes, mas enfim. Benção, babá Ribamar. Abençoe bênção, mãe. Vim aqui falar do senhor um pouquinho, né? Falar bem. Falar o quanto eu te admiro, o quanto eu lhe respeito, o quanto eu sou grata, né, pela troca, não só em live,
quanto no inbox, né? Que a gente, de vez em quando, a gente troca um pouquinho. E isso é bom pra caramba. Tem pessoas que a gente leva pra vida. O senhor é uma das pessoas que a gente tem que levar pra vida, né? O senhor é o tipo de pessoa que a gente precisa respeitar. Palavras, às vezes, um puxão de orelha, como eu já levei, né? Já conversamos, eu sou, opa, dá uma segurada. Débora, peraí, quem é você? E é bom, porque essa troca, né? A gente precisa dessa troca diária. A gente, às vezes, precisa dessa troca semanal ou mensal, mas a gente tem que entender que um sacerdote precisa de outro sacerdote, né? O ser humano precisa de outro ser humano. Às vezes para isso, para dar um puxão de orelha, para falar uma palavra boa, para falar uma palavra que às vezes a gente não está esperando. E o senhor é essa pessoa. Essa pessoa que às vezes a gente acha que vai vir alguma coisa rasgada, e às vezes vem uma coisa leve, e às vezes a gente acha que vai vir leve e vem rasgado. Aí irá, né? Só tenho a agradecer. Eu tenho aqui nessa plataforma muitas pessoas que eu aprendi a gostar, respeitar e amar. Que a gente leva pra vida. E tipo assim, Mãe Débora, eu adoro ela, não tenho o que falar, só tenho que dizer coisas boas. E pronto, acabou. Nunca a gente não liga, a gente não... Pai, a gente quando sabe quem a gente é, não interessa o que falam, entendeu? Eu sei quem eu sou, então não me interessa no que falam. Eu sei quem gosta e quem não gosta. Também quem gosta e quem não gosta não vai pagar conta. Já conversei isso com o senhor já, né? Quando o senhor me deu aquela puxadinha de orelha, eu e o senhor na ligação, conversamos muito, foi ótimo. E o senhor sabe que eu absorvi, porque ali eu parei. Né? A gente conhece o outro quando a gente vê que o outro para. Start. E a vida segue, e a plataforma às vezes é bom e é ruim. A plataforma foi ótima porque eu tenho pessoas maravilhosas que eu vou levar para a vida. O senhor é uma delas, de África é uma delas, Anne, Babatunde, e gratidão. Gratidão pelas lives, pelo conhecimento, gratidão, de verdade. Eu também quero agradecer aqui a Manhã, a todos vocês. Eu vou precisar dizer, como eu estou com o Iaô, ainda tem alguns ritos a fazer. Mas eu queria dizer assim, Exu uma vez deu a uma pessoa um pão e falou, reparta com todos. E aí a pessoa pegou esse pão e falou, olha o pão que eu fiz. E passou para outra pessoa e disse, esse pão aqui fui eu que incrementei com isso. Mas o fulano não estava fazendo pão? Não, mas o pão dele tem veneno. E assim foi acontecendo um caos. Exu vendo tudo aquilo, Exu parou naquela cidade e perguntou, quem está falando a verdade? Todo mundo parou e olhou. O que eu tiro de ensinamento sobre isso? Que muitas vezes a gente quer julgar o outro para poder sair sempre soberano. Mas Exu não é só o orixá do caos, da comunicação, ele é o orixá da justiça. Muitas vezes a gente acha que está coberto de razão, porque nós criamos em nós mesmos expectativas e acreditamos que somos os certos da situação. E através dos erros é que a gente chega no acerto. Por isso que eu prefiro muito mais a paz do que confusões e guerras e coisas desse tipo. E para mim, hoje foi um dia marcante por essa entrevista, por esse bate-papo, por poder ouvir vocês que subiram aqui para me dar uma palavra, né? Então, assim, eu sou muito genuíno, no momento algum eu forcei alguma coisa ou falei aquilo que não era verdade, né? E por isso que mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês. O que o cartão está dizendo? Riba, agradeço a Deus Exu por ter me conhecido. Cara, o Cartielo da plataforma não é o mesmo que eu tive a oportunidade de abraçar, de ficar um pouco ao lado. Também adoro e agradeço por ter te conhecido. Espero, né, a gente poder nos ver todos aqui mais vezes, é muito importante. Obrigado, Cartielo. Adoro suas lives, adoro ver lá os EJs. Eu não gosto do EJ, mas eu adoro ver. E, enfim, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e de bater papo fora daquele TikTok, eu sou muito grato, para mim é muito importante. Mas agora eu vou pedir para a autorização para mim. Vou descer para o senhor aí subir, tá? Beijo, mãe, beijo, pai. Beijo, beijo, beijo. Bênção, obrigada. Só tá terminando aqui, tá? Beijo.
Quero subir, não. Subiu. Eu não queria subir, não. Boa noite. Eu passei aqui e vi que era a entrevista do Ribamar. Eu tava bem fora da plataforma esses dias todinho. Hoje que me deram folga, eu tava na escravidão. Me botaram em folga. Bem-vindo, Me botou de escravidão 3 dias. Hoje a entrevista do Riba, ai que delícia, porque eu não fiquei sabendo disso, gente. Eu Eu tinha que estar aqui pra divulguei. perturbar. Poxa, a gente avisou. Anne, eu tô desde sábado sem ver nada no TikTok. Poxa vida, Kate. Eu vou pegar algumas partes e vou deixar ali, mas a entrevista foi maravilhosa. Poxa, E gra- sacanagem. Obrigado, gente. Obrigado. Eu só vou descer mesmo porque, como eu tô com Iaô, tem perfuré, tem folhas, né? Então, Mas eu vou falar só um pouquinho. O Ribamar, ele não é nada também disso que ele demonstra na plataforma, não, tá? Ele é 3 vezes pior, tá? 3 vezes pior. O Ribamar zoa o tempo inteiro, ele não para 1 minuto. Que legal. verdade. Eu Então chegava ele- uma hora teve hora que eu falava, meu Deus do céu, tu não desliga não, coisinha. E não bebe nada, tá? Só refrigerante. Nem refrigerante mais, só água. Ó, viu? Só Tá água. bom. Na verdade, eu vou encerrar. Quando o Babá descer, eu vou encerrar essa live e eu vou abrir de novo na minha outra conta. Porque essa conta eu vou deixar só pra entrevista, a outra pra bate-papo, pra eu Ah, jogar. vai fazer igual eu vou fazer. Eu vou deixar uma conta também só pro Poder J. Gente, é eu a não bênção de todos. Obrigado pelo Gratidão, carinho, meu obrigado pai. pela Deixa eu ser recepção. beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Gratidão a todos. Muito obrigada. Eu quero que na terça que vem a gente vai ter o Babá Lucas de Oxóssi, filho do Babá Cassioli. Vai ser também uma live épica, eu tenho certeza. E eu agradeço a todos que estiveram comigo até agora. Gratidão pelo apoio, porque vocês ficam aí curtindo, compartilhando, é um apoio. E tamo junto. Beijo, Babá Oxocaiodê. Eu vou pra outra plataforma. Quem quiser ir pra outra plataforma, não, pra outra conta. Quem quiser ir lá pra gente bater um papo. Obrigada, Iá. Obrigada, Iá Flávia, a senhora também. Um beijo a todos. Axé.